O Sol é para Todos, O Conto da Aia, O Olho Mais Azul, O Caçador de Pipas. O que todos esses livros têm em comum? Você pode dizer que todos esses livros já foram resenhados aqui neste canal. E sim, eu tenho muito orgulho de já ter trazido esses e outros livros super importantes para os tempos que nós vivemos, alguns já considerados clássicos da literatura, mas não. Eu reuni todos esses livros porque eles são os exemplos mais grotescos de uma onda, um movimento de censura de livros que só está crescendo lá nos Estados Unidos. E que, como tudo que acontece por lá, tem muita chance de respingar por aqui também. Então vamos lá, estamos de volta para repercutir mais uma notícia que chegou para mim ultimamente. Essa notícia me impactou recentemente quando eu descobri que está crescendo nos Estados Unidos. Olha que loucura! Estudantes estão criando clubes de livro clandestinos com o objetivo de ler fora das atividades da sala de aula certos livros que foram proibidos no ambiente escolar pelas leis estaduais dos Estados Unidos. Quando eu fui me aprofundar um pouquinho nessa questão, eu descobri que, segundo uma organização chamada PEN America, ela rastreia a censura de livros e liberdade de expressão nos Estados Unidos. Só entre 2021 e 2022 houve 2.532 processos de banimento, de tentativa de banimento de livros. No total, acabaram conseguindo proibir do ambiente escolar 1.648 livros. Eles até rastrearam, fizeram um mapa aqui dos estados onde a situação está mais grave, e sempre que a gente fala nos Estados Unidos a gente deve lembrar que é como se fossem vários países dentro de um país só, porque cada estado tem muita liberdade para legislar da maneira como quiser, então tem diferenças imensas entre a legislação num lugar e em outro, em currículo escolar num lugar e no outro. Mas olha só, parece que os estados mais dramáticos são esses em vermelho mais escuro. Esse grandão aqui é o Texas, depois vem a Flórida e depois outros estados aqui que eu procurei, né, que eu não sei de cabeça, mas são o Tennessee e a Pensilvânia. São os estados que têm mais casos de proibição de livros em escola. E aí, essas proibições, elas podem ser diferentes. Pode ser só na biblioteca da escola, pode ser tanto na biblioteca quanto em sala de aula. Ou seja, os professores não podem trabalhar certos livros em sala de aula, mesmo que eles queiram propor uma atividade, fazer uma leitura e tal, estão proibidos. Mas o que é mais bizarro é que em alguns desses distritos, não são todos, em alguns desses distritos escolares, os livros proibidos são livros que já são considerados clássicos da literatura, como esses que eu mencionei. O Sol é para Todos, da Harper Lee, está banido em alguns estados, não é na maioria desses casos, mas em alguns ele já está banido de sala de aula. O Conto da Aia e outros livros da Margaret Atwood estão banidos em vários estados diferentes. O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, e outros livros dela, uma escritora de imensa qualidade literária. Esse livro aqui é de uma beleza, ele é triste, ele é sofrido, mas ele é tão importante de ser lido. Esse é um dos livros que foi mais banido, junto com outros títulos da Toni Morrison. E muitos outros livros, principalmente voltados para o público adolescente. Eu consultei, assim, a lista, o Index, né? Olha, chamar de Index é uma coisa que vem lá da Inquisição, lá da Idade Média e tal, mas é assim que se chama, Index. Mas é assim que a gente chama a lista de livros proibidos, Index. Eu consultei e vi que a maioria são livros voltados para o público jovem, os Young Adults, né? E eu não tenho muitos aqui em casa, mas eu tinha esse exemplo aqui. Esse livro está banido em diferentes escolas, em diferentes estados dos Estados Unidos. Eu até tenho aqui Flórida, Mississippi, Nova York, Carolina do Norte. Cartas para Marte. Esse livro é protagonizado por um jovem negro em idade escolar americana, um jovem que sofre violência policial, é preso na rua de maneira injusta, sofre violência, apanha, e depois dessa experiência traumática ele começa a escrever cartas hipotéticas, né, imaginadas para Martin Luther King, o grande ativista pelos direitos civis lá nos anos 60. São livros dessa natureza, além de livros
cujo conteúdo é considerado pornográfico, e aqui entra O Caçador de Pipas, do Khaled Hosseini. Eu li esse livro tempos atrás, mas eu não tô com a edição aqui, porque eu li a edição da biblioteca da minha mãe. Mas é um livro lindo, de um autor de origem afegã, que tem sim uma passagem com uma violência sexual forte, mas não é um livro pornográfico por causa disso, muitíssimo pelo contrário, é um livro sensível, é um livro delicado, é um livro emocionante pra caramba, foi um best-seller mundial que emocionou a todos. Muitos livros com temática LGBTQIA+. Esses são os principais, né? Segundo o rastreamento dessa PEN America, 41% dos livros banidos tem temática LGBTQIA+, 40% tem protagonistas não brancos, como esse aqui, não necessariamente tratando de temas LGBT, mas protagonistas e temáticas vividas por personagens não brancos. Alguns, 22%, têm algum conteúdo sexual, como é o caso do Caçador de Pipas. 21% dos livros tratam de temas ligados à raça ou racismo. E você vê, né? Esses temas podem se sobrepor. Um livro só pode conter vários dessas categorias ao mesmo tempo. É o caso do Olho Mais Azul, é o caso do Sol é para Todos. E tem as outras categorias também, temas que envolvem direitos e ativismo, biografias, autobiografias. E a última categoria aqui, só 4%, histórias envolvendo minorias religiosas. Alguns estados, além de proibir livros, também estão tentando restringir o acesso a filmes, artigos científicos, artigos acadêmicos, e estão tentando expandir essa proibição não só ao ambiente escolar, as bibliotecas dentro das escolas e salas de aula, mas também as bibliotecas públicas das cidades. E é por isso que está surgindo espontaneamente o movimento de criar clubes de leitura clandestinos. Eu coloco entre aspas porque não são exatamente legais, mas demonstram que tem muitos estudantes que estão incomodados com essa proibição e estão tentando por conta própria ter acesso às obras proibidas. Eu vou ler aqui um trechinho aqui dessa reportagem, ela saiu na BBC News Brasil. Ela traz o caso dessas duas estudantes, a Ella Scott e a Alyssa Roy. Elas estavam apenas tentando concluir o ensino médio até que encontraram sua vocação, defender o direito de escolher quais livros ler. A mãe de Roy, que é professora, disse a elas em dezembro de 2021 que as autoridades educacionais de Leander, cidade no estado do Texas, estavam proibindo vários livros de instituições acadêmicas, alegando que haviam recebido reclamações dos pais. A conversa levou as duas adolescentes a iniciar um clube de leitura de livros proibidos. Desde então, muitos mais surgiram nos Estados Unidos em resposta à crescente censura de obras literárias em escolas e bibliotecas públicas. É paradigmático que isso aconteça. Existe até um nome que se dá a esse fenômeno, que é o efeito Barbra Streisand, que aconteceu quando a Barbra Streisand, a cantora, a atriz, resolveu tentar proibir judicialmente que se falasse dela. Eu não me lembro qual era o caso, se era uma foto que ela não queria que se divulgasse, ou se era uma notícia sobre ela, de fofoca, que ela não queria que se divulgasse. Então, gente, só para não deixar vocês sem contexto da fofoca, o efeito Barbra Streisand aconteceu por causa da foto da casa dela, que foi tirada por um fotógrafo que estava fotografando a costa americana. Aí nesse texto depois vocês pausam para ler os detalhes. Mas enfim, ela tentou processar o fotógrafo em $50 milhões para ter a foto da sua mansão removida da internet. Isso foi lá no começo da internet, né, em 2003. E aí o efeito foi exatamente contrário, porque a foto se tornou extremamente popular. Todo mundo ficou sabendo, ficou tão famoso o caso que levou o nome dela, esse efeito rebote, né? Virou o efeito Barbra Streisand. É evidente que ao tentar proibir certos títulos com temática LGBTQIA+, temáticas de combate ao racismo, ao preconceito em geral, livros que falam de minorias religiosas ou livros que trazem alguma cena de conteúdo sexual, é evidente que ao tentar proibir tudo isso, você só está acendendo a curiosidade dos adolescentes e que eles vão, se a pessoa for, né, do tipo que gosta de ler, vão procurar ler por conta própria, até porque os livros não estão proibidos em todos os lugares, eles ainda podem ser encontrados em lojas de livros privadas ou podem ser comprados com um clique
uma versão digital pela Amazon e podem ser lidos no próprio celular, enfim. Evidente que ao fazer isso, certas autoridades estão fazendo muito mais publicidade desses livros do que propriamente restringindo o acesso a eles. Mas chama realmente atenção esse desejo de se proteger a infância e a adolescência numa redominha de cristal, proteger de todos os males e de todas as influências ditas malignas. Se a gente realmente acreditar na boa intenção dos legisladores, nos educadores lá nos Estados Unidos que estão banindo esses livros, se a gente é só acreditar que eles estão tentando proteger jovens em formação dessas histórias aí cheias de conteúdos pesados, alguns envolvem conteúdo sexual, alguns envolvem violência, alguns envolvem suicídio. Se a gente realmente fizer um esforço para acreditar na boa intenção desses pais que estão assustados, só o que a gente pode dizer é que eles estão bastante equivocados sobre como se deve criar seres humanos. E para vocês verem como isso é antigo, esse tema já é trazido nos contos de fada, aqueles mais antigos. Na Bela Adormecida, por exemplo, um casal, um rei e uma rainha, queriam muito ter filhos, demoraram muito para conseguir, e quando nasceu ficaram tão felizes que chamaram a bebezinha de Aurora, porque ela representava a luz da manhã na vida deles. Só que no dia que eles foram apresentar a bebê para a sociedade, eles deixaram de convidar uma determinada fada que vivia no reino, uma fada malvada e vingativa. O que aconteceu? A fada apareceu, sem ninguém convidar, e jogou uma maldição na criança. Disse que ao completar 16 anos, essa criança iria picar o dedo no fuso de uma roca, que é um instrumento usado para fiar, né, para criar a partir de algodão, a partir de vegetais, criar fios, né? Ela ia picar o dedo no fuso de uma roca e ela iria morrer. Todo mundo conhece essa história, né? Então, o que o rei e a rainha resolveram fazer? Resolveram contar para sua filha: olha, menina, tome cuidado com as rocas, não coloque o dedinho ali, porque esses objetos são perigosos para você. Quando você vir quando você tiver 16 anos e picar o dedo, isso será ruim para você. Não, eles não fizeram isso. O que eles tentaram fazer? Proteger a menina, mandando queimar todas as rocas do reino. Eles mandaram queimar tudo, fizeram uma grande fogueira com todas as rocas e não sobrou nenhuma. De maneira que a menininha cresceu e ela nunca tinha visto aquele objeto antes. Quando ela completou 16 anos, a fada, a bruxa malvada, lá resolveu, né, deu um jeito, pegou uma roca que tinha sobrado, colocou ali o objeto amaldiçoado na frente da garota, que nunca tinha visto aquilo na vida. Ficou curiosa, se aproximou, se picou com a pontinha da agulha e todo mundo sabe o que acontece. Ela não chegou a morrer porque as outras fadinhas tinham amenizado a maldição. Ela dormiu para sempre. O que essa historinha que todo mundo conhece ensina? Elas têm uma sabedoria, né? Os contos de fada têm sabedorias ancestrais. É por isso que eles são tão eternos, tão populares ao longo dos séculos. Ele ensina que não adianta tentar proteger dessa maneira, fingindo que o perigo não existe, fingindo que a má influência pode ser deixada completamente fora da vida. Pessoas em formação, os adolescentes são curiosos, querem desafiar os limites, querem experimentar um pouco de tudo, e talvez o conto estivesse tentando nos ensinar que é melhor informar sobre os perigos do que só proibir, né, tentar excluir o perigo da vida dos filhos, porque isso não é possível. Não é assim que os seres humanos crescem e se desenvolvem. O mesmo vale para outros perigos da vida humana. O mesmo vale para o perigo das drogas. É muito melhor você ensinar o que as drogas fazem e como elas agem do que simplesmente fingir que elas não existem e agir como se não estivessem ali. É muito melhor você informar sobre perigos da vida sexual, perigos de contrair doenças, de ter gravidez precoce, de ter relações não consentidas. É muito melhor ensinar do que simplesmente proibir. Mas, infelizmente, eu tendo a acreditar que não se trata só de boa intenção de alguns legisladores. A escolha dos livros, ela parece ser bastante óbvia. Eles não estão só tentando manter jovens protegidos de temas pesados e complicados como a violência sexual, o suicídio e outros temas que podem ser gatilhos para doenças mentais.
Eles estão tentando manter a juventude alheia a questões de combate ao racismo, à violência de gênero, à violência contra LGBTQIA+. Eles estão tentando manter esses temas tão importantes cada vez mais presentes no mundo real, independente do que se queira fazer dentro da escola. Esses temas estão presentes no mundo real, que os adolescentes consomem no celular e na vida uns com os outros. Eles estão tentando mostrar que esses temas não são importantes. É uma sinalização ideológica para um certo grupo político que considera importante fazer esse tipo de carnaval para agradar seus eleitores. Efeito prático ele não tem nenhum. É impossível manter livros fora de circulação, principalmente quando são livros bons, interessantes. Isso já foi tentado fazer antes. Aqui no Brasil, por exemplo, tentaram proibir Capitães da Areia. A ditadura do Vargas mandou queimar isso aqui em praça pública. E qual foi o resultado? Bom, até hoje é o livro mais vendido de Jorge Amado, um dos livros mais vendidos da história da literatura brasileira. Tentaram fazer a mesma coisa com Amante de Lady Chatterley, do Lawrence, que é um livro proibido assim no mundo inteiro até os anos 60, e eu posso garantir para vocês que todo jovem curioso leu esse livro clandestinamente, apesar dele ser proibido pela igreja e tudo mais, porque tem cenas de sexo. Então, não funciona. Esses políticos, na minha opinião, só estão tentando conseguir energizar as suas bases de eleitores, agradar o público mais conservador, se promover para depois ganhar as eleições no ano seguinte. Efeito prático? Não tem nenhum. Aliás, pode até ter o efeito contrário. Isso pode até estimular estudantes a lerem mais livros que, se não fosse pela proibição, talvez eles nem soubessem que existia. Então eu quero saber qual é a opinião de vocês a respeito disso. Você, pai e mãe, como você se sentiria ao saber que o seu filho adolescente está entrando em contato com livros que abordam temáticas sexuais, temáticas envolvendo relações LGBTQIA+, livros escritos por autores não brancos que trazem dilemas enfrentados por pessoas não brancas que sofrem preconceito racial? Coloca aqui embaixo nos comentários, eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto. Então, um beijo a todos, a gente se vê no próximo vídeo então. Até mais. Os links dessas reportagens que eu consultei para fazer esse vídeo estão aqui embaixo na descrição. Um beijo, gente, até o próximo vídeo.